sociais. Sérgio e Emily, chegou o dia, né? A gente sonhou com esse dia, né? Faz tempo que a gente conversa de trazer vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Dunga, é verdade. Há quanto tempo, né? A gente recebendo em Goiânia e esperando esse momento. E aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos, né? Verdade. A gente está muito feliz de poder estar aqui. Uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, o pessoal que está aqui no auditório. E uma alegria, Dunga. Quantas vezes eu tive aqui na Canção Nova, vendo o Padre Jonas, Padre Léo, você pregar. É a realização de um sonho em Deus poder estar aqui com você. Uma alegria muito grande. E junto com a esposa, né, Emily? É isso aí, é um prazer imenso estar aqui com você, Dunga. Você falando do PHN, eu me lembrei que são 19 anos, né? Exato. E justamente é o tempo que eu estou com o Sérgio, Olha, né? Não de casado, mas assim, incluindo entre casamento e namoro. E foi 19 justamente aqui com o PHN que isso mudou muito a nossa história. Olha, Mexeu então 19 muito anos conosco. atrás vocês vieram aqui. Isso, nós participamos do primeiro PHN. Que isso eu não sabia, um dado novo aqui. Isso, com certeza. E a gente te acompanha desde sempre, né? A gente viu a Canção Nova crescer. Então, realmente é um momento de muita emoção estar aqui com vocês, né? E viajamos 1.100 quilômetros. Uau, ixi, é verdade, gente. Viajaram 1.100 quilômetros. Eu já tive a graça de me hospedar na casa da Emily e do Sérgio algumas vezes, se não me engano, 2 ou 3 vezes, né, que eu estive lá. Quando fui pregar em Goiânia, em várias vezes, graças a Deus. E sempre a gente conversou, porque a história deles é linda, gente. É uma história maravilhosa, que eles vão contar para nós aqui agora. Uma história de um casal que acreditou realmente no amor um pelo outro, né, que enfrentaram muitas barreiras para ficarem juntos e que depois passaram por um momento muito duro, né? Porque a gente sabe, quando um filho da gente, ou uma filha, é acometida por uma doença, a gente queria que aquela doença estivesse na gente, né? Queria que doesse na gente, e não no filho. A gente se desespera mesmo. Mas eles superaram em Deus, e essa é a história que eles vão contar para nós aqui agora, e vai ser fique à vontade, né? De um contar, o outro entrar na história, não tem problema não. Mas vamos começar lá no começo, porque, primeiramente, parece que a família não queria muito o casamento de vocês, né? A sua família não queria. Na verdade, a gente achava que minha sogra estava do nosso lado, mas na hora também não estava. Estava não. Como é que foi isso aí? Vamos lá, porque muitas vezes as pessoas querem casar, são apaixonadas, mas os pais também influenciam muito, né? Às vezes positivamente, às vezes não positivamente. Como é que foi isso aí? Eu vi aqui, eles não queriam o nosso casamento, por quê? A gente se conheceu num grupo de oração. A minha sogra, inclusive, foi a pessoa que rezou para o meu batismo no Espírito Santo. Então, a gente se conheceu ali. A minha esposa também, naquele dia, foi uma das pessoas que rezou. Ela, e junto com a mãe, impuseram as mãos para que eu recebesse o Espírito Santo. E a gente começou ali uma história de amizade, né? Minha sogra torcia muito para que essa amizade se tornasse em namoro, e isso acabou acontecendo. Em uma das idas à Trindade, a pé, a gente rezando, e a gente acabou chegando à conclusão de que a gente poderia iniciar um namoro. E a gente começou um namoro santo, na igreja. O irmão da minha esposa era o coordenador do grupo de oração, e esse amor foi crescendo, ao ponto da gente logo pensar num casamento. Depois de 4 anos e meio de namoro santo, né, a gente aprendeu aqui no PHN, com o Padre Jonas, com as pregações, que a gente queria viver um namoro em santidade. Na castidade mesmo. Na castidade mesmo. Esperando o momento correto para uma vida matrimonial, conjugal, um ato conjugal. Quer dizer, não é fácil não, hein? Não é. Dois jovenzinhos lá. Uma luta muito grande. Até me lembro de um santo que dizia assim, e o Padre Jonas falava isso nas pregações dele: se você tiver que dar uma medalha para uma pessoa que foi na guerra e voltou, e tiver que dar uma medalha para um jovem que vive a castidade, dá a medalha para o jovem, porque a missão dele é mais árdua. Realmente não foi fácil, esses 4 anos e meio de muita luta, muita confissão, muito jejum, até o ponto que a gente discerniu que era a pessoa que eu queria para a minha vida, e ela também, e vamos casar.
E quando a gente deu a notícia para a família, a gente teve uma surpresa muito grande, não foi, meu amor? Foi, aí foi quando a gente levou um susto, né? Porque a minha mãe era total, assim, sempre de acordo com o nosso relacionamento, e inclusive ela me incentivava muito, mas o meu pai, ele é médico e ele queria muito que eu fizesse, eu já era advogada, mas ele queria que eu fosse juíza de direito, né? É juíza federal, e eu estudei muito para isso. Então eu estava numa época de intenso estudo, sabe, Dunga? Só que a paixão também estava grande. Eu tinha vindo para São Paulo, eu morei aqui 1 ano em São Paulo e fiz o Damásio, então eu estava muito pronta para prestar concurso, mas ao mesmo tempo eu sentia que era o momento, porque o nosso relacionamento, como o Sérgio falou, eu nunca tive contato com homem algum, graças a Deus. Foi seu primeiro namorado? Meu primeiro namorado, e com ele eu queria viver a minha vida e ter uma vida. Foi assim que eu fui criada. Ou seja, então, você queria casar virgem? Isso. Né? E hoje a gente fica até um pouco sem graça de falar assim, porque isso quase não se vê mais. Não, tem né, gente Dunga? que ouve isso aí que você está falando, que nós estamos falando aqui, a gente percebe, vocês dois ainda são um casal jovem. Desculpa perguntar a idade, tá bom? Porque quem está em casa tem que saber. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 40. E eu 38. Olha, casal jovem. Segundo o IBGE, a idade jovem vai até os 40. Então, os dois são jovens ainda. Porque mudou, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então, veja, estamos falando com um casal casado há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Esse ano né? fez 15. Então, um casal jovem ainda, casado há 15 anos, que namoraram... 4 anos e meio. 4 anos vivendo castidade. Então, isso é bacana. E casaram virgem. Isso é maravilhoso, um negócio desse aí. Agora, tem gente que está em casa e fala, você está louco. Isso aí é ET, né? Verdade, eu já ouvi isso de muita gente. Mas você vai saber ao longo do testemunho como essa condição de casamento pode influenciar na vida que vem pela frente, nos desafios que vem pela frente, nas emoções que vem pela frente. É interessante isso aí. Mas o fato que, de repente, mudou. Isso, aí minha mãe já não estava de acordo, começou a achar isso um absurdo, né? O meu pai também, meu pai super relutante, e tentou me mandar para tudo quanto é lugar, para ver se afastava a gente. E aí até que a gente marcou o nosso noivado. O nosso noivado foi no dia 8 de dezembro, né, de 2001, e a gente resolveu, e falamos, não, Deus está à nossa frente, até o momento do nosso casamento eles vão concordar, né? Um pouco antes do noivado. Aí conta aí como foi a sua ida até o sogro. A situação ficou muito difícil, né? O meu sogro chegou a ameaçar a não ir no casamento. Ele não concordava de forma alguma, minha sogra também não. Simplesmente pelo fato que ele sonhava em que você fosse juíza. E achava que isso iria atrapalhar a sua carreira. Isso. E ele achava, na verdade, que eu não era a pessoa certa para minha esposa, né? E a minha mãe também, eu sou filho único, então minha mãe, de repente, virou a cabeça também, não queria esse casamento. E nós dobramos o nosso joelho e pedimos a Deus uma confirmação, porque estava gerando tanta confusão, a gente chegou ao ponto de pensar, será que nós não estamos precipitando? É isso mesmo que Deus quer? Você já tinha 25 para 26 anos. 25 anos. Né? Você 23 para 24. Isso. 22 por aí. 22 anos, perdão. Quer dizer, formada. 4 anos de namoro. Na castidade. Quer mais certeza que isso? E os pais, por isso que pai também erra, gente. Né? Não é porque é pai, porque o sonho de um pai é ver a filha na companhia de uma pessoa decente, que a respeite e vice-versa. A gente realmente não consegue imaginar por que não, né? Mas os pais têm lá suas maneiras também de enfrentar. Mas daí ficou uma coisa meio complicada. Ficou cada vez mais complicado, ao ponto do meu sogro ameaçar de não ir, de proibir a gente de se encontrar. E então a gente se encontrou, fomos diante do Santíssimo e fizemos uma oração profunda pedindo a Deus a confirmação desse casamento, porque de tanta prova, de tanta barreira para a gente poder casar. E naquele dia, orando, nós abrimos a palavra, e a palavra dizia que o amor é mais forte do que a morte. Então foi uma confirmação, inclusive foi a palavra que nós usamos no dia do nosso casamento. E eu comecei a rezar e lembrava muito
das muralhas de Jericó. Então, às vezes até parece loucura para as pessoas, mas assim, a gente estava sofrendo tanto, porque você querer casar e a sua família ameaçar de não ir no casamento, Colocava parecia até que eu me não, sentia como se eu não fosse com ele. um criminoso ou alguma coisa assim. E sem motivo, né? Sem motivo. Você era uma pessoa, assim, sem antecedentes que complicasse isso. Você, quer dizer, não existia motivo para não querer o casamento. Você percebia claramente que não era uma coisa normal. Aham. Né? Era um absurdo. E aí eu comecei a rezar e durante 7 dias eu peguei o meu carro e passei no quarteirão do meu sogro, com as mãos estendidas para a casa dele e profetizando que todas as barreiras que estavam no coração dele iam cair por terra. E aí, depois desses 7 dias, eu liguei para ele e falei que precisava ter uma conversa frente a frente. E ele recusou, não estava assim, muito afim de conversar, mas eu passei o dia todo em jejum. E no final da tarde eu sabia que ele terminava o consultório dele por volta das 16 horas. Quando ele estava para fechar o consultório, eu cheguei e nem anunciei na portaria, já entrei. E quando eu fiquei frente a frente, ele pediu para eu sentar. E eu sentei, olhei nos olhos dele e disse: olha, eu vim aqui porque eu respeito muito o senhor. E eu amo demais a sua filha. E eu sei a sua preocupação. Eu me coloco no lugar do senhor como pai. Um dia eu vou ter minha filha e para levar ela da minha casa não vai ser tão fácil assim. Mas eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem de Deus e eu vou tirar a sua filha da sua casa para fazer ela mais feliz do que ela já é. O senhor fique tranquilo. E olhando nos olhos dele assim, e eu naquele momento assim, de unção mesmo, prometi para ele fazer a filha dele feliz. E naquele momento as lágrimas desceram. E ele se levantou, me abraçou e falou: então a partir de hoje, eu não só te recebo como genro, mas eu te recebo como um filho. Oh, que maravilha, rapaz. E aí mudou tudo, né? Aí minha sogra já começou a aceitar mais, minha mãe também viu que não tinha mais jeito. E no dia 13 de abril, a gente casou com uma cerimônia linda, celebrada pelo Padre Luiz. E a qual eu mando um abraço maravilhoso, Padre Luiz, que ainda quando seminarista, morou na minha casa durante 1 ano e meio. Padre Luiz, se o senhor estiver vendo agora o programa, um grande abraço para o senhor, viu? O senhor é uma pessoa muito querida de todos nós aqui na Canção Nova e de maneira muito especial de mim e pela Neia também, tá? Por mim e pela Neia. Porque nós nos recordamos do tempo que o senhor morou na nossa casa, como seminarista. O senhor cozinhava em casa, o senhor ajudava a Neia nos afazeres da casa. Sempre foi um homem trabalhador. E hoje, como sacerdote, todos vocês aí de Goiânia são testemunhas de como esse padre trabalha, gente. Mas, Emily, e como é que foi depois dessa conversa? Como é que você retomou a conversa com teu pai e com a tua mãe? Eu sempre fui muito verdadeira, Dunga. Então, com o meu pai, ele me questionou, né, por que tanto amor, por que eu não podia esperar o momento certo que ele imaginava que fosse, né? Aí eu falei: não, pai, porque o momento chegou e eu preciso ter uma família, né? Eu quero ter. O senhor me ensinou que a gente tem que ser fiel ao marido e a gente só pode ter relação sexual após o casamento. Então, eu fui muito clara com meu pai, sempre fui muito verdadeira. Então, ele entendeu o motivo. Até as pessoas, às vezes, me questionam e falam: nossa, Emily, como é que você teve coragem de falar? E eu fui muito aberta, muito. E com meu pai nunca teve muito isso, né? Assim, de esconder. Ele sempre ensinou a gente que a gente tem que falar a verdade. Então, eu falei para o meu pai: eu estou completamente apaixonada. Eu e o Sérgio, a gente, antes mesmo de ser namorada, a gente foi grande amigo, né, um do outro. Então, eu conheci bem a história dele e eu decidi. Aí eu falei para ele: nós somos de Deus e é com ele que eu quero passar o resto dos meus anos, da minha vida. Bacana. Né? E olha, meu pai gente, concordou. eu fico feliz porque todo esse relacionamento de amizade, né, começou também aqui dentro de um acampamento PHN. É um casal PHN, é um casal que eu conheço, né, e isso que eles estão falando é sério. O trabalho que eles fazem em Goiânia é maravilhoso. O Sérgio é pregador, e pregador dos bons, tá legal?
e a Emily anima, reza. É lindo o trabalho desse casal à frente do... Como é o nome do grupo de oração? Orando com Poder. Orando com Poder. Então, é maravilhoso e eu espero realmente que você de Goiânia possa visitar esse grupo e conferir a história desse casal nesse grupo, tá bom? Mas vem cá. Bom, casaram-se. Graças a Deus, casou, passou essa história toda. Mas aí vem são 2 pontos maravilhosos que nós vamos tocar ao longo desse programa. A cura da filha e um perdão aí, né? Um perdão foi dado e foi muito bem, bacana, legal demais. Mas vamos falar da filha primeiro. Vocês se casaram, tiveram... Foi a primeira filha? Foi a segunda gravidez? Segunda. Nós já tínhamos em 2005 o Miguel Arcanjo e a Maria Clara nasceu em 2007, em novembro de 2007. E a Maria Clara foi uma menina que nasceu com quase 4 quilos, uma menina imensa, nasceu com muita saúde, até os 2 anos de idade mamou no peito e nunca tinha tido nenhuma gripe. Então, era uma menina super sadia. E em 2005, o meu avô já estava muito debilitado, e como eu sou filho único e neto único, e a minha avó teve um problema muito grave, que foi um tumor na cabeça, nós tomamos uma decisão muito radical. A Emily nunca tinha pisado numa fazenda. E como meu avô estava precisando muito de mim, eu larguei um trabalho que eu tinha numa multinacional, ela largou o trabalho de advogada no Banco HSBC, que ela trabalhou muitos anos, e tomamos essa atitude de ir para a fazenda, que foi para as pessoas mais uma loucura, né? Morar na roça. 2 pessoas que estavam muito bem empregadas, salários bons, né? E, de repente, é um risco muito grande. Trabalhar com alguma coisa que não é a sua expertise, digamos assim. Você não dominava isso aí. E vão para a roça. Vão cuidar daquilo do teu avô. Do meu avô. Eu fui criado assim, sempre tendo contato com a fazenda, mas morar, entender daquilo ali, realmente foi uma novidade muito grande. Então, nós convivemos com ele 2 anos. Em 2007, ele faleceu. Ele faleceu um mês antes da Maria Clara nascer. Foi até um susto, porque ele estava muito bem também. E aí faleceu. E a Maria Clara chegou em 2007, como o Sérgio falou, né? E ela sempre muito, muito forte. Uma menina assim que nunca me deu trabalho mesmo de preocupar com doença nem nada. Né? E um dia vocês foram plantar uma árvore, não foi? E aí, ali na fazenda, a gente, num dia ensolarado, a gente naquela intimidade de família, eu, ela, meu filho, plantando árvores, ela tinha 2 anos e meio só, ela pisou num buraco e torceu o joelho. Quando ela torceu o joelho, ela deu um grito, mas foi aquele grito assim que a gente que é pai, né, foi lá na minha alma, sabe? Eu percebi que era uma coisa grave. Então, a gente pegou ela, correu para Goiânia, meu sogro é pediatra, olhou, não viu nada de anormal, mandou para casa, e a gente chegou em casa e as dores só pioravam. A gente voltou para o hospital e ela ficou internada. Ela ficou internada 3 meses, tratando de uma doença que chama osteomielite. O primeiro diagnóstico dos médicos é dessa doença dos ossos, chamada osteomielite. Então, ela tomou 3 meses de antibióticos fortíssimos, e o tempo ia passando, e eu rezando, eu larguei tudo na fazenda, eu abri mão do meu trabalho, porque eu vi que era algo muito grave. E outra coisa, nesses 3 meses, ela não conseguia colocar as pernas no chão. Então, ela começou a perder o movimento das pernas, né? Ela teve que engessar as 2 pernas, porque quando a gente levou ela no ortopedista, ele falou assim, nossa, essa menina, os ossos realmente estão muito frágeis. E aí engessou as pernas da minha filha, ela ficou por 90 dias com as pernas engessadas, e aí meu pai, ele já tinha falado assim, para mim em particular, que era uma coisa mais séria. Mas ele não, assim, ele chegou a falar para mim, um dia falou, eu tô achando que isso aí pode ser câncer nos ossos, porque como a gente tinha uma relação de ser muito verdadeiro um com o outro, eu falei, pai, mas câncer? Ele mas vamos esperar.
um pouco. Ela tinha quantos anos mesmo? 2 anos e 2 meio. anos. Imagina, uma criança de 2 anos e meio, é a idade da minha neta hoje, né? Mais ou menos. Com as 2 pernas engessadas por 90 dias. 3 meses. 3 meses. É muito Isso. tempo. Praticamente a criança desaprende a andar. Isso. Né? Tanto tempo parada, com essa idade, quer dizer, é sofrimento mesmo, né? Muito sofrimento. E eu me lembro que nós levamos ela num ortopedista e ele fez radiografias nas pernas e ele falou, olha, Sérgio, os ossos da sua filha estão tortos. Provavelmente ela nunca mais volte a andar. E ela vai ter que fazer 4 cirurgias. Uma em cada joelho, uma em cada ombro, para tirar um líquido. E nessa tarde nós fomos fazer um exame que chama cintilografia. E quando fizemos esse exame, a cintilografia mostrava que tinha focos no corpo dela todo. A doença tinha se espalhado. Tinha se espalhado e ela sentia muitas dores, sabe, Dunga? Mesmo tomando remédios assim muito fortes para dor, começou numa perna, depois foi para um outro braço, foi assim, tipo um X. Iniciou numa perna, subiu por um braço, depois para outra perna, e nisso foi operando, foi abrindo. Ela tem as cicatrizes. Era nos ossos. Nos ossos. Nos ossos. Começou a gente... Aí depois... A princípio, sim, né? Os médicos achavam Só que era ela essa não doença, tinha. a osteomielite. Ela não tinha anemia, ela não apresentava nada que pudesse justificar um câncer, nada, porque estava tudo em ordem, né? A gente imaginava. E era só esse diagnóstico de osteomielite que eles davam, mas mesmo tomando esses antibióticos, não havia uma melhora, não havia. Ou seja, estava se caracterizando que existia uma doença, mas estava sendo tratada de maneira equivocada. Quer dizer, remédio para o osso, mas o problema não altera, não melhora. E ela fez as 4 cirurgias, né? Cada vez que ela entrava para a sala de cirurgia, a gente entregava ela para o médico, e ela já bem debilitada, e eu e a Emily ficávamos rezando o rosário, sem saber se ela voltaria, só pela fé mesmo, que a gente acreditava que Deus estava com a gente, que a gente ia vencer. Mas eu confesso que para quem é pai, você entregar sua filha para uma sala de cirurgia, aquilo mexe muito com o nosso coração. E eu tomei a decisão de aprofundar mais ainda na oração. E eu comecei a ir à missa todos os dias. Rezava o rosário todos os dias. Jejum no mínimo 3 vezes na semana e vigília toda sexta-feira. E Dunga, quanto mais eu rezava, mais a doença avançava, pior a minha filha ficava. Deixa eu fazer uma pergunta. E entre vocês dois, porque a gente sabe que uma doença na família, ou um problema grave, não apenas afeta a pessoa que está doente, mas o relacionamento do casal muitas vezes é muito abalado. Num casal normal, gera brigas, separações, tantas coisas. Se tratando de vocês, que tem esse histórico, né, de uma amizade bacana, de um namoro casto, de um casamento que vocês acreditaram no relacionamento, vocês sempre foram pessoas de Deus. Né? E entre vocês dois, como é que ficou esse relacionamento? Dunga, com a gente sempre foi assim. Eu e o Sérgio, a gente sempre confiou muito um no outro. Né? Então, eu falei para o Sérgio, eu falava assim, Sérgio, pode ir, vai rezar, vai clamar a Deus, porque a minha parte eu vou fazer, que é a de vigiar os medicamentos, é de estar olhando horários, tudo eu observava. Dunga, eu fiquei debruçada. Meu coração dói muito assim quando eu imagino, quando eu lembro, né? Porque toda vez que a gente recorda o testemunho, realmente tem muita dor envolvida, né? Foram momentos de muita dor. E eu entreguei o meu filho, o Miguel, que eu também muito apaixonada pelo Miguel, eu entreguei ele para minha mãe. Falei para minha mãe, mãe, a senhora cuida do Miguel, porque a minha atenção vai ser 100% da Maria Clara agora. E eu vou ficar aqui fisicamente, aqui, eu não vou sair do hospital. Eu fiquei 6 meses internada com a minha filha, sem sair
da porta para fora, eu não saía de forma alguma, era só com a minha filha. Você se internou também? Me internei, totalmente. E com o Sérgio, eu falava muito para o Sérgio: Sérgio, você não precisa ficar aqui comigo. Você vai em busca de Deus, porque nós precisamos desse suporte, né, de oração, de espiritualidade. Então, pode ir, faz o que tiver ao seu alcance, porque eu vou fazer a minha parte aqui também. E a minha sogra, que era uma pessoa que eu não me dava muito, assim, porque ele é filho único, então você imagina o que eu já não passei. Muita coisa, né? Mas assim, eu não compreendia muito a minha sogra, porque eu vejo o quanto eu era imatura, né? Então, a doença me trouxe essa maturidade. A partir do momento que eu sofria em ver a minha filha naquela situação, eu entendi o amor dela pelo Sérgio. Então, a minha sogra passou a ser a minha parceira, o meu braço direito. Ela que dormia comigo todas as noites. A minha mãe cuidava do meu filho, a minha sogra comigo no hospital e meu marido buscando a Deus. Foi tudo muito bem dividido. E quando que se descobriu o verdadeiro diagnóstico? Então, uma sexta-feira, depois de rezar muito, eu fui para uma capela, e quando eu cheguei nessa capela, tinha uma senhora adorando Jesus no Santíssimo. E quando eu cheguei, ela disse: meu filho, que bom que você chegou, porque agora eu vou resolver algumas coisas, e você fica aqui com Jesus. E ficou só eu e Jesus naquele momento. E algumas pessoas me questionavam assim: Sérgio, mas você é um homem de Deus, pregador, você já prega em tantos lugares, eu só vejo você falando de Deus, servindo a Deus. Como é que foi acontecer um negócio desse com a sua filha? Como que Deus permitiu que isso acontecesse? Que é o raciocínio de quem normalmente não se relaciona com Deus, né? Se revolta de imediato e quer plantar essa revolta no coração de alguém, né? Como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? E outra coisa que o Sérgio ouvia muito, que ele falava, e eu também ouvia isso: aceita a vontade de Deus. Isso é vontade de Deus, aceita. Você tem que aceitar que sua filha vai morrer. E algumas pessoas até diziam assim: isso deve ser porque ele fez alguma coisa errada e Deus está castigando também. Então a gente ouve de tudo. E nesse dia, frente a frente com Jesus, eu sou uma pessoa que eu nunca ousei questionar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então tudo que vem de Deus é bom. E tem coisa que acontece, não foi Deus que quis. Ele pode até ter permitido, mas sempre para tirar um bem maior. Quando eu estava frente a frente com Jesus, eu falei: Senhor, nunca ousei te questionar e nem vou. Existe mais alguma coisa que eu possa fazer para que a minha filha seja curada? Porque as pessoas estão dizendo que eu tenho que aceitar a sua vontade, e eu aceito, seja qual for, mas como filho de Deus, e com a intimidade que eu tenho com o Senhor, eu quero mostrar para o Senhor a minha vontade. E a minha vontade é ver a minha filha curada, perfeita. Quando eu falei aquilo, Deus me mostrou claramente: Sérgio, só existe mais uma coisa para ser feita. Eu acolhi todas as suas orações. Agora é preciso acontecer o perdão. E antes um pouco de fazer essa pergunta, eu tinha visto, quando eu comecei a oração no Santíssimo, umas nuvens negras e como com raios, um tempo muito tenebroso. E quando Jesus falou para mim que precisava acontecer esse perdão, eu me lembrei do fato que eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Meu pai foi assassinado com 6 tiros a queima-roupa pelas costas, por um homem casado com a irmã da minha avó, tio do meu pai e padrinho do meu pai. A nossa família teve um racha, a minha avó ficou 30 anos sem conversar com a irmã. E eu me lembro quando a gente chegava na porta da casa da minha bisavó, a minha avó muitas vezes parava e falava assim para a gente: vamos voltar, porque o demônio está dentro da casa da minha irmã. E o demônio era a irmã. Havia uma revolta muito grande, né, por parte da minha Isso foi sendo transferido para os filhos. Ou seja, você foi nascendo, aliás, crescendo, presenciando esse ódio. Eu me lembro, Dunga, que quantas vezes eu saí do colégio
E eu esperava ver meu pai e os meus amigos, todos com os pais que iam buscar, e meu pai nunca estava lá. Eu gosto muito de futebol, você sabe disso. Flamenguista roxo. Flamenguista. Em Goiânia, Goiás. E eu treinava no Goiás, cheguei a treinar no Goiás. E quantas vezes eu saía do treino e no futebol a gente sempre vê os pais ali incentivando e tudo. Minha mãe, coitada, ela, como me criou sozinha, eu convivi pouco com a minha mãe, porque ela tinha que trabalhar, ela tinha que correr atrás, ela era sozinha, né? E eu saía do treino, meu pai também não estava lá. Então aquilo gerou uma revolta muito grande dentro de mim, tanto é que na minha juventude, até os meus 17 anos, eu dei muito trabalho para minha mãe. Só não usei droga, mas eu era violento, eu cheguei a agredir minha mãe algumas vezes por conta que eu ouvia rock, queria ir para a rua, e ela sempre muito zelosa. E eu lembro uma vez que eu cheguei ao absurdo de minha mãe chegar numa roda de amigos para me falar para ir para casa, e ela insistiu tanto, e eu acabei dando um chute na minha mãe, coisa que hoje eu me arrependo profundamente. Então tinha uma revolta muito grande, e agora Deus estava pedindo perdão, que eu perdoasse um homem que arruinou a minha infância, arruinou a minha família. A minha avó teve um tumor no cérebro de tanto sofrimento. E o pai dele era único filho também. Único filho. E Deus agora estava pedindo isso. E diante de Deus eu falei, Senhor, eu aceito o desafio. É como se Deus tivesse mudado o assunto. Você estava dentro do assunto, o que eu preciso fazer para que a minha filha possa ser curada? Quer dizer, é como se Deus abrisse uma outra página no computador. Vamos fazer isso aqui, vamos abrir uma outra página aqui. Tem uma questão aí, ainda precisa ser maior que essa, ainda precisa ser revista. E eu preciso salvar toda a família antes de salvar sua filha. E você sentiu no coração que tinha que perdoar quem matou teu pai. Senti que tinha que perdoar. Interessante que imediatamente eu pensava que eu já tinha perdoado, porque eu já caminhava com Deus. Mas lá dentro, mais íntimo meu ser, ainda tinha uma barreira muito grande. E eu falei, Senhor, não é fácil, mas pela sua graça eu aceito esse desafio. Eu vou em busca desse perdão. Quando eu terminei a oração, meu sogro me liga. Olha, vem para o hospital que eu tenho uma novidade. Até então não sabia nem que doença que era. Chego no hospital, eu vejo uma médica com um jaleco escrito oncologista. A doutora Renata Volu, que foi um verdadeiro anjo que Deus colocou na nossa vida. A doutora Renata fez um mielograma, ali quase sem anestesia, e mandou os exames para o laboratório, e veio o diagnóstico de um câncer, um sarcoma, que é uma espécie de câncer que vai amputando as partes das pessoas. Eu me lembro que eu levei a Eucaristia, que na época eu era ministro de Eucaristia também, levei a Eucaristia para um rapaz que estava internado com essa doença e ele já não tinha a perna. Quando eu dei a Eucaristia para ele, olhei para a perna, aquele lado humano falou forte e eu pensei, meu Deus, será que a minha filha vai ficar desse jeito? E o rapaz me evangelizou naquela noite. Eu fui ali para levar Deus para ele, e ele com aquela perna daquela forma me falou de Deus de tal forma e me colocou para cima. E eu saí dali e falei, passei num salão, rapei a minha cabeça. Porque naquele momento eu vi que eu ainda era como o cego Bartimeu, eu precisava tirar minha capa. A gente caminha com Deus, pensa que já está pronto, e Deus quer fazer uma obra muito maior. Eu e a minha esposa, a gente sempre foi amigo de Deus, mas assim, quando a gente casou, a gente teve alguns problemas também. Ela não aceitava muito o meu chamado, que era pregar. Eu era muito imaturo, então eu queria assumir tudo quanto é coisa, às vezes omitia as coisas para ela, então a gente teve muito problema por conta disso. E eu vi ali na doença Deus querendo tirar aquela capa. Eu quero você evangelizador, mas eu quero um novo evangelizador. Então eu rapei minha cabeça, porque eu também queria me juntar à minha filha, que eu imaginei, ela vai fazer quimioterapia e os cabelos vão cair, quando cair ela não vai estranhar o pai. E eu fui lá para a Sagrada Família, para os primeiros bancos da igreja, a missa lá cheia de gente, na época não era santuário ainda, e eu falava para as pessoas, olha, quando vocês verem um careca lá na frente, lembra que lá em casa
tem uma menina linda e essa menina está morrendo. E ela precisa da oração de vocês. Eu lembro que eu cheguei no hospital, ela estava deitada na cama, só um trapinho. E como uma voz dizia para mim, aí Sérgio, depois de você ter levado a palavra para tantas pessoas, depois de, através da imposição da sua mão, tantas pessoas terem sido curadas, agora você vai perder sua filha. E eu continuei orando, Dunga, e fui na casa da minha mãe, e a palavra de mãe sempre nos fortalece, né? Cheguei na casa da minha mãe, quando ela abriu a porta, me viu careca, falou, meu filho, o que é isso? Por que você rapou a cabeça? E eu contei a história para ela, e ela olhou nos meus olhos e falou assim, olha, eu profetizo que a palavra de Deus diz que nenhum fio cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. A Maria Clara vai passar por todo esse processo e não vai cair um fio de cabelo. E realmente ela fez toda a quimioterapia e até hoje os médicos não sabem explicar porque não caiu. O cabelo não caiu. Não caiu. Nem a sobrancelha. Porque normalmente a criança, quando começa a fazer a quimioterapia, ela vai, né, caindo, cai tudo, os pelos do corpo, a sobrancelha, ela fica com aquele aspecto mesmo, né, de criança que está fazendo a quimioterapia. E isso não aconteceu com a Maria, né? E com relação a esse dia que o Sérgio está falando, que foi um dia assim, que foi, eu acho, um dos piores dias da nossa vida, foi muito pouco na minha vida, um ou dois momentos que eu tinha visto meu pai chorar, sabe, ô Dunga? E nesse dia, meu pai chorou como uma criança. Aí eu percebi a gravidade, né, Seu pai era médico? Meu pai era médico e ele não acreditava, pediatra, e quando ele viu que era um sarcoma de Ewing, que era essa doença, ele realmente ficou muito desorientado, Sérgio, porque foi nesse dia que ele teve esse encontro com Deus, então ele estava mais calmo, porque o Sérgio, às vezes ele fica tenso, né, diante de... Com certeza ele teria ficado, se não fosse esse momento com Deus, ele teria ficado muito desesperado, né? E então, o perdão? Como é que esse perdão de fato aconteceu? Então, aí, chegando no hospital, todo mundo tenso, e Deus colocou uma paz muito grande no meu coração. Quando eu tomei a decisão de perdoar, eu já senti uma paz. E eu fui para a vigília, e naquela vigília eu rezei muito, passei a noite toda em oração, e no outro dia fizeram uma revisão dos exames, e ali eu já vi a mão de Deus agindo. Inexplicavelmente, até hoje o meu sogro não sabe explicar, os exames estavam errados. E não era um sarcoma, mas uma leucemia de um grau muito, muito avançado. Então eu tive num consultório de um médico muito famoso em Goiânia, e quando ele olhou os exames, ele falou, é uma leucemia, não é um sarcoma, mas dificilmente ela vai escapar. Foi sincero. Foi sincero. Eu saí dali sem chão, sabe? E passei na casa da minha mãe, e não foi nada assim programado. Peguei minha mãe, peguei minha avó e falei, vamos sair comigo. E elas entraram no carro, mas aonde nós vamos? Eu falei, não, nós vamos fazer um passeio muito interessante. E no caminho, já na metade do caminho, eu falei para elas, olha, nós estamos indo liberar perdão. Aí minha mãe falou, mas o quê? Você está querendo ir na casa daquele povo? Eu falei, não, não estou querendo, nós vamos. E aí houve uma certa barreira, e eu falei para elas, olha, a Maria Clara está morrendo. E o ódio que existe no nosso coração não pode ser maior do que o amor que nós temos por essa criança. E nós vamos fazer uma oração, porque esse perdão precisa ser algo sincero. Nós não vamos lá fazer uma troca com Deus. A gente perdoa forçando a barra e Deus cura Maria. Não, Deus queria algo verdadeiro. Nós fizemos uma oração, Dunga. E foi uma oração tão poderosa que o Espírito Santo tocou no nosso coração de tal forma que caiu no coração das duas. E quando eu estava indo para lá, porque a gente sempre, o ódio, ele só faz você enxergar você mesmo. Ele te deixa egoísta. E eu comecei a me colocar no lugar daquela família. A irmã da minha avó perdeu o sobrinho, perdeu a convivência da irmã por 30 anos,
O marido que matou meu pai, ele faleceu, já havia falecido com uma doença muito terrível também. E então eu comecei a me colocar no lugar daquela mulher. Aqueles filhos cresceram sendo discriminados pela família, porque o pai era assassino. Um dos filhos foi batizado pela minha avó. Então, quando a gente chegou lá de frente à casa dela, ela entrava, saía, não sabia o que fazer. Foi quando eu levantei as mãos e disse, olha, nós estamos aqui em paz. Acho que eles imaginaram até que a gente pudesse ter ido ali para, depois de 30 anos, fazer alguma vingança, ou coisa assim. Um acerto de contas. Um acerto de contas. E eu disse, não, nós estamos aqui em paz. E as duas irmãs ficaram frente a frente. E a irmã olhou para minha avó e não sabia o que dizer, depois de 30 anos. E antes que ela dissesse uma palavra, minha avó foi ao caminho, ao encontro dela, olhou nos olhos, abraçou e falou, minha irmã, eu vim aqui para te pedir perdão. E a irmã caiu em pranto, chorando, e disse, mas minha irmã, eu que tenho que pedir perdão. As duas abraçou Dunga. Naquele momento, eu vi uma grande luz vindo do céu e dissipando todas as trevas do ódio, da vingança, da doença. Sabe, eu vi o céu aberto, eu vi o quanto o perdão abre as portas do céu. Eu lembrava daquela palavra que Jesus dizia, olha, se você vai fazer uma oferta e você tem alguma coisa contra o seu irmão, volta lá, se reconcilia com ele, depois você vem fazer oferta. Segura aí. É forte, hein, gente? Eu acredito que nesse exato momento, muitas pessoas, muitas pessoas em casa estão descobrindo os porquês de muitas coisas. Sai daí não. O que é a força do perdão? Recapitulando para você que está em casa, a filha desse casal, com 2 anos e meio, foi acometida de um câncer. Né? Demorou para chegar no diagnóstico correto, mas como oração profunda, sincera, depois de muita pressão por muitas pessoas que interpretavam mal esse momento, o Sérgio pergunta ao Senhor, o que mais que o Senhor quer que eu faça para que a minha filha possa ser curada? Claro que ele pensava em algo que podia ser feito na medicina, o que mais eu preciso procurar para que essa menina possa recobrar a saúde. E ele sente no coração de perdoar, né, toda uma família que tinha sido a causa da morte do seu pai, que foi assassinado com 6 tiros pelas costas. E ele, sua mãe, sua tia, sua mãe? Avó. Ele, sua mãe, sua avó, vão até a casa onde precisava que esse perdão fosse finalmente liberado. E a partir disso, Sérgio, o que aconteceu? Quer dizer, conta-me um pouquinho como é que foi essa noite. Temos 20 minutos para esse programa terminar. Precisava de 2 horas hoje. Mas como é que foi? Então, aí as duas ficaram frente a frente. A irmã pediu perdão, a minha avó pediu perdão para a irmã, e elas se perdoaram. E naquele momento que eu vi aquela grande luz brilhando, Deus dissipando as trevas de tantos anos de ódio, de rachadura na família. 30 anos. 30 anos. 30 anos sem se falar, 30 anos de revolta, de doença, de muita coisa terrível que aconteceu nessa família, estava se dissipando ali para um único gesto, sincero, verdadeiro, de perdoar. Quando eu vi aquela situação, eu observei ali uma oportunidade, e então eu convidei todo mundo que estava ali na casa, estavam os filhos dela, algumas noras também, e a gente convidou todo esse pessoal, junto com a minha mãe, com a minha avó, e fizemos uma oração, pedindo a Deus que liberasse perdão sobre nós e sobre as pessoas que já se foram. Meu avô era um homem muito bom, muito justo, mas morreu com muito ódio no coração porque perdeu seu único filho. Por várias vezes, pessoas procuraram meu avô, pistoleiros, para poder vingar, e meu avô nunca quis isso, porque era um homem católico, mas
no fundo, ele trazia uma mágoa muito grande. Então, a gente fez oração liberando perdão sobre ele, sobre o meu pai, sobre aquele homem. Foi um momento muito profundo, muito lindo. Todo mundo começou a chorar naquele momento. Foi um momento muito forte. Quando eu terminei a oração, o rapaz, filho daquele homem, deu um suspiro e olhou para mim e falou: olha, eu sinto como se tirasse uma barra de concreto nas minhas costas. Ao longo desses 30 anos, eu levei e carreguei, junto com meus irmãos, o peso do crime do meu pai. E ele disse assim: a sua avó está aqui, ela é minha madrinha, e eu nunca mais pude pedir a bênção para ela. Então, hoje eu sinto que saiu esse peso das minhas costas, e a gente se abraçou, coisa, sabe, muito sincera, muito espontânea, e foi um momento lindo ali, naquele instante. Nós voltamos para casa, passado algum tempo, a minha avó faleceu, e é interessante porque tudo que a gente planta, a gente colhe. No dia do velório da minha avó, as pessoas que mais deram força para nós foram eles. Então, de inimigos, amigos se tornaram amigos. Hoje a gente se encontra, a gente não tem tanta convivência, porque a vida é muito corrida, mas foi um perdão, não daquele momento, foi algo para sempre. A gente se encontra, a gente se cumprimenta. As pessoas na cidade lá, elas às vezes até estranham. Eu estou no banco, o rapaz vem e senta do lado, a gente pega na mão, conversa, beleza, as pessoas olham, como que isso pode acontecer? Só Deus, né? Porque aquelas histórias próprias de fazendeiros, né? De famílias, né? Que trazem muitas vezes anos de rixas, né? Anos de ódio, e que se não existe alguém iluminado por Deus que tem uma atitude de parar aquilo, isso pode renascer no coração de alguém, e eles podem reviver aquela lei antiga do talião, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, inclusive isso foi lei, né? Isso era lei, e era uma lei para a época justa, porque era o que impedia as pessoas de fazer algum mal a alguém, porque senão aquele mal iria para ela também. Então, quer dizer, se alguém não para isso, né, alguém, numa geração futura, talvez seus filhos, talvez os filhos dos seus filhos, pudessem ressuscitar esse ódio, né, e partir para alguma coisa que a gente nem poderia imaginar. Agora, a cura. Porque hoje, daqui a pouco, sua filha vai entrar aqui, né? E a cura? Como é que se procedeu essa cura? Passado esse momento do perdão, e é até interessante isso, porque para que as pessoas entendam bem que Deus tem um momento, a hora e o lugar. A gente acha que quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, e a gente faz, isso não significa que imediatamente aquilo que a gente espera vai acontecer. Eu tenho certeza que naquele instante do perdão, já foi decretado no céu. Exato. O Agora, decreto já saiu de lá. Vai simplesmente chegar na terra. Vai ter um tempo para se manifestar. E a gente precisa passar esse tempo, Dunga, alerta, sem relaxar na nossa fé. Eu continuei jejuando, orando, participando das vigílias, pagando as dívidas, porque quando ela adoeceu, a gente na época não tinha convênio, então eu tive que levantar um valor muito alto, mas isso é o de menos da história. Mas eu trabalhando muito, e me lembro muito bem, um dia eu cheguei da fazenda, era uma sexta-feira, depois de muito trabalho, de muita luta, estava muito cansado, e toda sexta-feira era sagrado. Durante mais de um ano, né, eu participei toda sexta-feira da vigília do Nelson. Até quero mandar um abraço para o Nelson, que foi um anjo também na nossa vida. E naquele dia eu cheguei em casa, e quando eu subi o elevador, eu disse para o Senhor: Senhor, hoje eu não consigo ir na vigília. Hoje extrapolou o meu limite. Quando eu abri a porta, a Maria Clara estava sentada sozinha no sofá, toda inchada ainda pelo efeito dos corticoides, da quimioterapia. Ela ficou muito inchada. E quando ela me viu, eu me emociono, porque eu rezava com ela, Dunga, todos os dias que eu estava com ela.
o salmo que diz: suas promessas são dignas de fé. Eu li aquele livro do Neil Velles que diz: por suas chagas fomos curados. E eu dizia para ela: filha, você é mais que vencedora. E quando eu cheguei de frente dela, ela falou: papai, reza por mim, eu preciso da sua oração. E ela proferiu essas palavras: as promessas de Deus são dignas de fé. Por suas chagas eu vou ser curada, porque eu sou vencedora. Eu entrei para o banheiro na mesma hora e chorei bastante, porque minha esposa sabe que eu procurava nunca chorar na frente dela. Inclusive o dia que eu vi o enfermeiro furar ela da cabeça aos pés, eu fui para o banheiro, chorei, vendo minha filha, porque ela falava assim: mamãe, me ajuda. A mãe não podia fazer nada. Papai, me ajuda. Eu também não podia fazer nada. Por último ela falou: Jesus, me ajuda. E eu chorei aquele dia no banheiro. Novamente eu fui para o banheiro, chorei muito. Dunga, quando eu chorei, eu senti uma força do Espírito Santo me lavando da cabeça até os pés. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu senti como se eu tivesse acabado de acordar. Uma força sobrenatural sobre a minha vida. E eu saí, fiz oração por ela e falei: filha, papai está indo para a vigília. Papai não vai nem tomar banho. Do jeito que eu estou, eu vou. E hoje eu vou buscar a sua cura lá no céu. E eu fui para a vigília e literalmente eu entrei no céu naquele dia. Foi a melhor vigília da minha vida. Eu vi a minha mãe falar que um pai, uma mãe é capaz de dar sua vida por um filho. E eu não acreditava nisso. Eu não acreditava nisso. E naquele dia, quando eu fui para a igreja, eu percebi que um pai e uma mãe é capaz de trocar sua vida por um filho. Eu trocaria sem hesitar a minha vida em qualquer situação pela vida da minha filha. E eu convidei muitas pessoas, Dunga, para estar nessa vigília. Liguei para alguns amigos, liguei para muitas pessoas. Sempre fui uma pessoa muito conhecida dentro da renovação em Goiânia. Hoje eu prego no Brasil inteiro, minha esposa prega também. E eu não falo isso sem nenhuma mágoa, nem ressentimento, mas há momentos na nossa vida que é você e Deus, é você e sua família. As pessoas na igreja esperam muito dos outros. Eu digo para você: não espere, não porque eles não são bons, porque a gente é falho mesmo, e há momentos que é você e Deus. Tem os irmãos que ajudam, os anjos que Deus coloca, mas naquele dia eu quis me decepcionar, porque eu convidei tantas pessoas. E eu cheguei lá na paróquia, o padre estava terminando de celebrar um casamento, terminou o casamento, ele me deu a chave da igreja. Hoje eu não estou na paróquia do padre, mas gratidão é uma coisa que a gente sempre tem que ter. O padre Luiz foi um homem que nos ajudou muito. Em todos os momentos, indo no hospital, rezando com a minha esposa. Ele descobria o hospital que a gente estava. Ele ia toda semana. E levava a unção dos enfermos. Isso fez muita diferença também. E naquele dia ele deu a chave da igreja, falou: meu filho, você vai fazer vigília? Eu falei: vou. Ele falou: a chave da igreja está aqui. Você, quando terminar, você liga os alarmes, você sabe tudo aqui. Deu a chave da igreja. Às vezes a gente tem tanta dificuldade para rezar, né? E quando você tem um padre que te dá a chave da igreja. E Dunga, o casamento acabou. Todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho. E eu tive vontade de desistir. Falei: poxa, fazer uma vigília sozinho. Falei: mas eu vim aqui para rezar, eu vou até o fim. Eu sempre fui muito insistente. E eu acredito que Deus agrada muito da nossa insistência. A fé é acreditar naquilo que não vê e se lançar sem enxergar nada. Eu fui para a capela, quando eu fui começar a oração, 2 amigos meus que disseram que não iam, foi os únicos que foram. Quem disse que ia, não foram. Não foi. Quem disse que não iriam, Apareceu. foram. 2 anjos, o César e o Luciano, que eu sou muito grato. Conduziram uma oração linda. E naquele dia Deus me mostrou que a Maria Clara ia ficar totalmente perfeita. A gente agradeceu muito pelo perdão que aconteceu. E passado alguns dias,
A gente levou a Maria Clara na doutora Renata Volu, que é outra pessoa que eu quero agradecer muito. Uma médica que a primeira coisa que ela disse para mim e para minha esposa, falou, olha, eu já vi muitos casos de câncer, difícil de acontecer, mas quando o casal tem fé, é meio caminho andado ou mais. Dunga, de 5 crianças que estavam fazendo tratamento com a minha filha, o caso dela era o mais difícil. E as outras 5 crianças faleceram. Eu lembro do enterro da Jéssica, uma criancinha, quando eu vi aquela cena, um pai que é pastor, um homem correto, de fé também, enterrando aquela criança num caixãozinho branco, e o mundo, e as coisas querendo dizer, olha, isso pode acontecer com você, é terrível você ver um pai enterrar uma criança tão linda como a Jéssica. E depois deste momento assim, que o Sérgio teve, né, a Maria foi melhorando, e logo ela saiu do hospital, né, ele até falou quando a gente estava em casa, ela foi fazendo a fisioterapia, ainda eram momentos que a gente ouvia muito ela gritar, né, porque para tentar colocar as pernas em movimento, e algumas pessoas chegavam em mim... Ela ficou 1 ano sem colocar as perninhas no chão. Algumas pessoas falavam, Emily, dos como é que 2 anos e meio aos 3 anos e meio. Isso. As pessoas falavam, Emily, como é que Traz você... ela aqui, gente, traz ela aqui. Como é que você dá conta de ouvir esses gritos? Eu falei, não, mas a nossa filha é vencedora, ela vai superar isso. E hoje, Dunga, ela, graças a Deus, não tem nenhuma sequela da doença, nada. Já foi vice-campeã goiana de judô. Nossa! ela dança balé muito bem. Fica do lado do papai. Bailarina e judoca. Isso, bailarina e judoca. Eu também devo muito ao nosso filho Miguel, que era o presente da Maria Clara. Toda vez que a gente levava ele no hospital, ela se alegrava imensamente, porque a paixão de uma irmã mais nova sempre é o irmão, né? Sim. O mais velho. O Miguel sempre esse guerreiro, esse homem que reza muito também. Então eu só tenho que agradecer a Deus, porque uma família, realmente, a minha casa, ela serve ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. E hoje, Dunga, eu falo mesmo assim com convicção que eu sou uma nova mulher. Eu sou uma pessoa antes da minha filha e depois da cura da minha filha, eu sou uma pessoa totalmente serva de Deus. Eu me dedico ao Senhor. E eu sou testemunha disso. E eu sou entregue à obra de Deus. Hoje eu libero meu marido, realmente. Eu entendi que a nossa missão, ela não é uma missão de ficar só enquanto família, só nós. Nós temos que anunciar, nós temos que evangelizar. Então é isso o nosso chamado que nós tivemos na Canção Nova. Né? Essa missão que era tão pequena, né? Aquele tempo, e hoje expandiu de uma forma maravilhosa. E a minha casa hoje é uma casa que se dedica mesmo à oração. Bom, eu quero convidar, gente. Quero convidar vocês dois, porque o ano que vem o PHN vai fazer 20 anos. Né? E como vocês dois são um casal que começaram lá conosco há 19 anos atrás, né? Numa amizade, depois um namoro, depois um casamento. Já estou convidando vocês para que o ano que vem vocês possam dar esse testemunho aqui no PHN, no acampamento PHN. Amém. Então já está combinado aqui, tá bom? Porque o ano que vem o tema tem a ver com aquilo que nós escutamos hoje aqui. Quero presentear vocês com essas pulseiras PHN. Vai passando aí para as 2 crianças também. Depois vai fazer um ajuste aí. Mas pelo menos em você, Sérgio, eu quero colocá-la. Posso prender o corinho aqui, não? Braço forte. Estirou muito leite já, viu? Rapaz. É que eu não estou tendo jeito. Só. Pode apertar também. Isso. Mostra aqui. Essa pulseira não é vendida, né? Aqui na Canção Nova. Era um presente exclusivo para quem vem testemunhar no programa. Presente da Valéria Oito Machado, que nos presenteou com 2 anos de pulseira, né, PHN.
Sérgio, Emily e essa família. Vem para cá, vem aqui pertinho aqui. Isso. Hoje essa menina é judoca e bailarina, curada de uma leucemia daquela das grandes, e pela força do perdão que liberou, né? Houve um decreto no céu e a cura foi liberada pela força do perdão de alguém que, batizado no Espírito Santo, evangelizado, pode testemunhar hoje aqui para nós. Gente, o programa PHN de hoje eu tenho certeza que chegou na casa de muitas pessoas e salvou muitas pessoas. Quero agradecer por tudo aquilo que você faz pela Canção Nova, porque o que você faz pela Canção Nova, você patrocina, na verdade, tudo isso, e você permite, através da sua doação, que essa bênção chegue na vida de muita gente. Aqui está na sua tela o endereço desse casal. Eu sou testemunha porque eles pregam muito, rezam muito, conduzem grupos de oração, encontros inteiros de final de semana. Se você quer essa família na sua cidade, entre em contato aqui. O telefone está aparecendo na sua tela. Leve a Emily, o Sérgio, os filhos para a sua cidade, para um encontro de casais, para um congresso, enfim, para a noite de louvor, um dia de louvor, porque muitos milagres estarão acontecendo aí. Dunga, eu queria dar um abraço, mandar um abraço para o meu pai. Sim. Né? Como hoje é Dia dos Pais, e o meu pai, nós estamos dedicando esse programa a ele. O meu pai, que sempre foi abaixo de Deus, ele um grande herói na minha vida, né? Ele que sempre me manteve de pé, me deu muita força. Que Deus possa abençoá-lo, Pai, aí onde o Senhor está agora, ouvindo esse programa. Um grande abraço dos seus netos aqui. E dizer que o Senhor é um grande Pai, o melhor do mundo. Legal. Qual o nome dele? Doutor Frazão. O doutor Frazão. Tá bem de genro, hein? Ainda bem que ele foi macho. Vai enfrentar. Gente, acabou o nosso tempo. Deus abençoe, parabéns. Realiza o milagre em mim.